pessoal, tudo bem? Jorge Damasceno falando. Hoje eu quero falar para vocês aqui como é que eu reconheço se o cara deve trabalhar com eletrocefalograma ou não deve trabalhar com eletrocefalograma. Se ele não souber isso que eu vou falar aqui agora, ele não deveria nem tocar no aparelho de eletroencefalograma. Vou passar algumas coisas para vocês aqui. Primeiramente é o seguinte, a posição do eletrodo. Ele tem que saber que o eletrodo, você coloca o eletrodo no paciente, aqui, você colocou um eletrodo aqui, vamos supor, FP2. Você colocou um FP2 no paciente, esse FP2, ele tem que vir daqui, vamos lá, para cá, para trás da orelha do paciente, certo? Isso aqui é o certo. Tem gente que faz assim, coloca o FP2 do paciente e coloca para baixo. Olha isso aqui, caindo assim na cara do paciente e fica assim, tá? Organização nenhuma, e esse peso desse fio aqui vai tirar esse eletrodo. Se não bastasse, eu já vi até em vídeo de YouTube ensinando a fazer colocação de fio assim, ó. O fio caía toda hora, porque olha o que fazia. Colocava, vou botar aqui agora no F8, vamos lá. Um monte de pasta, era assim mesmo, gente, não é exagero não, é assim, ó. É assim, ó. Um monte de pasta assim. E olha o tamanho do papel que a pessoa ensina os outros a usar. Em vez de usar um pouquinho só de papel assim, para ficar bem discreto, olha só. Aí assim, aí faz assim, ó. Olha isso. E o fio cai. Aí pega outro fio, quer ver? Aí pega um outro fio, aí bota aqui na cara do paciente também, no rosto do paciente, aqui, com cheio de pasta, um papel enorme aqui. Vamos supor que seja aqui, ó. Não, vai aqui. Você nem trabalhar assim, com essa loucura. Vamos lá, que seja um terra aqui no meio. Aí faz assim na cara do paciente, para cair lá pro lado. Pô, isso existe, cara. Não, e assim, né? Com esse papel aqui, ó. Olha o tamanho do papel. Isso existe? Pô, pelo amor de Deus, né? O eletrodo se põe assim? Não, o eletrodo se põe assim, ó. Um pouco de pasta, pouca pasta. Vamos tirar esse excesso aqui. Eu não vou usar, eu não faço esse vídeo com o paciente, porque eu não gosto de expor o paciente. É assim, cara, assim que se trabalha. Olha aqui, ó. Se tu vai fazer aqui colocar o FP2, ó, aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Aqui em cima e joga aqui para trás. Olha só, assim que se trabalha. O sistema é esse. O peso do fio vai todo lá para trás, entendeu? É assim que se trabalha. E se você vai botar aqui o F4 aqui, ó. Vamos lá. F4 também mesma coisa, ó. É lá para trás, diagonal, que cai o fio. Cai o fio diagonal, entendeu? E o papel é pequenininho, não é para botar um papel desse tamanho na cabeça do paciente, que tu vê que é uma pessoa que está fora sem noção, né? Não devia estar perto nem do aparelho de eletrocefalograma, nem mapeamento cerebral. Isso não existe. Tá? Não sabia a posição da montagem. Outra coisa que os técnicos não deviam nem saber é o seguinte, é a posição da montagem. O que é a posição da montagem? O cara saber a montagem do fio. Existe as posições, existe várias formas de você fazer a montagem, né? E no programa ele tem a configuração da montagem. A montagem ela pode ser monopolar, que é um fio em cada eletrodo, que você vai um canal por cada eletrodo, e você pode botar em um canal 2 eletrodes. Aqui, ó, ele bota um eletrodo daqui e um eletrodo daqui, um eletrodo daqui e um eletrodo daqui. Tudo isso você pode colocar 2 eletrodes em cada canal. Então você põe OZP3 no mesmo canal, e você põe P3, T5 no mesmo canal, e você põe T5, T4,
C3, não, T3, C3, C3, F7. Então você bota assim como você pode colocar um fio por cada canal. Aí você põe OZ, PZ, CZ, FZ, terra, que é chamada FP1 hoje em dia. Aí você vem aqui, O2, T6, T4, F8. Então você coloca um fio em cada canal. Então essa montagem você tem que saber fazer essa configuração. Porque você vai fazer a configuração da melhor forma para você. Então, isso aí você tem que dominar, senão sai de perto do aparelho. Vamos lá. Não sabe o nome do fio. Paciente é outra coisa também. Não sabe o nome do fio, cara. Você tem que ficar vendo no papel ou no aparelho qual é o nome do fio. Cara, você não devia nem estar trabalhando com isso, pessoa. Porque tu tem que decorar isso. Já pensou um cantor que tudo que é música, o cara, vamos lá, só canta uma música, que a gente só tem uma pouca, você trabalha com uma ou duas, três montagens, você não vai saber qual é a montagem, cara, de cabeça, tu não sabe, e o fio não muda, a sequência dos fios, ela sai daqui, isso aqui, o nome dos fios, tu não sabe o nome do fio, você não tem experiência nenhuma nisso, não devia nem estar trabalhando com esse programa. Por quê? Porque o fio, cara, se você trabalha, se você se dedica a isso, você sabe isso de cabeça. A posição que vem lá de trás, aqui na linha do meio. OZ, PZ, CZ, FZ, F1. Aqui, ó, essa posição da direita que vai fazer essa linha aqui mediana. Você tem à direita O2, P4, C4, F4, FP2. Aqui embaixo, a inferior, você tem T6, T4, F8. Aqui do lado esquerdo tem O1, FP3, C3, F3, FP1. Você tem aqui atrás, no lado esquerdo inferior, T5, T3, F7. Você tem os dois auriculares, auricular 1, auricular 2. Você tem aqui alguns aparelhos que em vez de ser no meio, em vez de FP1, é chamado de o terra, tá? Então, e outros colocam FP1 aqui e um terra para você botar em qualquer lugar. Você não vai pegar papelzinho para ver? FP1 aqui na frente, olhar para o aparelho para ver FP1 aqui na frente, F7. Falou F7, o cara não sabe o que é F7 aqui. Aí, F7, ficar olhando, procurando no aparelho para procurar o fio. Por favor, né? Não é assim. Decora isso. Você não pode decorar a posição, qualquer coisa, o nome dos fios. Para quando alguém está fazendo exame, você vê o fio lá que saiu, é um T3, P3, P3, F3, F3, F7, F7. Você tem que decorar isso, cara. Não tem como você... Um técnico de eletrotécnica que não sabe nem o nome. Você não sabe, é que nem uma mãe que não sabe o nome dos filhos, pô. Não existe isso. Uma outra. Não sabe por que as ondas são alfa, delta, teta, alfa, beta. O técnico que não sabe por que a onda cerebral ela é alfa, porque a teta, porque essa onda, porque é um artefato, cara, você não tem que estar perto do aparelho. Sai de perto do aparelho. Você tem que saber o seguinte: a onda, o que acontece muito por aí é técnico querer saber se a onda ela é delta, se é alfa, se é teta, se é beta, pelo desenho da onda. Cara, não é pelo desenho da onda que você confirma que o tipo de onda. Porque técnico de eletroprograma tem que saber as ondas que está trabalhando. Porque você tem que saber o que é interferência e tem que saber o que é onda cerebral. E como você sabe o que é interferência? Se não é onda cerebral, é interferência. Concorda? Se não é delta, não é alfa, não é teta, não é beta, não é gama, né? É interferência. É artefato. Não existe, pô. É uma coisa que não existe. Igual quando você está lendo. É um rabisco, porque aquilo não é letra. É um rabisco. Você sabe que aquilo é um rabisco. Então, isso é interferência. O cara tem que saber. Eu vou até adiantar para você. A onda, ela é delta, porque dentro de 1 segundo, ela
passa aqui, ó, imagina uma linha neutra aqui no meio, ponto zero, uma linha base aqui no meio. Essa onda subiu dentro de um segundo, caiu aqui dentro de um segundo, é uma curva só que tem aqui, ela é delta. Fez uma, duas curvas, é delta também. Fez uma, duas, três curvas, ela é delta. Deu para entender? Dentro de um segundo. Se ela faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ela é alfa. Porque ela fez, ó, daqui da linha de base zero, ela subiu e passou aqui na linha de base, ó, 9 vezes. Por isso que ela é alfa. Se ela passar aqui, ó, vamos supor, fazendo um triângulo, fez 2 triângulos aqui, ela é delta. Se ela fez redondinha, como se fosse a metade de uma meia-lua, ela também é delta. Então o desenho é diferente. Uma é um triângulo, a outra é uma meia-lua e é diferente. Então, passou aqui dentro de um segundo até 3 vezes, aqui, ó, é delta. De 4 a 6, de 4 a 7, teta. De 8, quer dizer, de 8 até 12, até 13, é alfa. De 14 em diante, 15, 16, 17, 18, ela é beta. Então, é assim, existe uma tabela para isso. Você tem que saber, para você saber que tipo de onda que é. Você não tem que saber pelo desenho da onda. Você tem que saber aqui, ó, 1 segundo, onde está 1 segundo? 1 segundo está aqui, passou quantas vezes aqui? Passou 20 vezes aqui, 22 vezes, 28 vezes. É beta. Passou 17 vezes, é beta. Passou 11 vezes aqui pela linha para cima, fez 11, passou 11 vezes, é alfa. Deu para entender? Passou 6 vezes, é teta. Passou 2 vezes, é delta. Bota isso na tua cabeça. Não é pelo desenho que você conhece o tipo de onda. E o que não se classifica dentro disso é interferência, é artefato. Vamos mais uma. Outra coisa, a configuração do aparelho, do aplicativo que faz o exame de eletrocefalograma, mapeamento cerebral. Cara, tem gente que quando você tá com o painel ali, cara, é cheio de números, vou ter uns números para você e você regula aquilo ali. Você regula aqueles valores. Ali você tem que saber regular aquilo ali. Cara, se você não sabe aquilo ali, você não devia nem chegar perto do aparelho. Porque, cara, se alguém for ali, der um toque, mudar um número, você desconfigura o aparelho para você. Você não sabe mais trabalhar no aparelho, porque você não vai ajustar o aparelho. Se você não sabe fazer isso, eu vou te dar uma dica. Pelo menos, vai na tela do computador, que está lá o exame certinho, e tira uma foto. Tira uma foto, porque técnico Nutella é assim, tira uma foto, você não é raiz, você vai tirar uma foto, pelo menos você não vai fazer besteira. Vai tirar uma foto e esses valores você vai usar para você, quando mudar os números, a configuração, você ir lá e botar igual, entende? Por quê? Porque você não sabe configurar, um técnico não sabe configurar, o que acontece? Ele vai fazer o exame com a configuração, não é que é errada, mas fora do padrão, entende? E os médicos de hoje só sabem trabalhar se tu botar a configuração certinha, aí você trocou, já era. Tá ele vendo uma onda que tem uma distância de 1 segundo diferente. Por quê? Porque se você faz uma configuração aqui, ó, em 3 centímetros é 1 segundo, se você dobra a configuração, 1 segundo vai ser em 6 centímetros, não vai ser em 3 centímetros. Então ele acaba que ele não sabe fazer essa configuração, infelizmente. Não é igual os médicos raiz que tinha antigamente, então ele se perde. Você tem que botar certinho para ele dar o laudo, porque senão ele até devolve o exame para você, não vai laudar o exame, tá? Então tem que saber configurar. Tira uma foto para você não trabalhar com a configuração fora do padrão. Você tem que saber outra coisa também. Você
Não devia estar perto do aparelho se você não sabe o que é amplitude e o que é frequência. Por que amplitude e por que a frequência? Vamos lá. Pô, cara, frequência é que, ó, você precisa da frequência para saber quantos hertz tem a onda para você fazer o exame, para você saber o tipo de onda, saber que não é interferência, não é artefato. Então, aqui, ó, dentro de um segundo, você precisa saber qual é a frequência, aquilo que eu falei para você, quantas vezes passa do zero para cima e para baixo, aqui, ó, na linha neutra, no zero. Por quê? Porque ela é positiva e é negativa. Então, aqui você tem que saber contar, porque senão você não vai saber que onda você está vendo, certo? Então, isso aqui, ó, subiu, ó. Quanto mais alto for, isso é amplitude. Quanto mais alto tiver, isso aqui é amplitude, altura. Vamos supor que seja uma pessoa, a altura da pessoa é amplitude, certo? Agora vamos ver o seguinte aqui. Quantas pessoas tem aqui nessa fila? Essa fila tem 8 pessoas, então 8 pessoas que tem aqui, passa 8 vezes aqui, são 8 hertz. Por isso que você pega o laudo do eletrocefalograma, tem alfa de 8 a 9, beta de 15 a 18. Por quê? Porque ali é dentro de um segundo quantas pessoas teve na fila. Então, quantas ondas passaram aqui no zero. Cada pessoa na fila, cada onda seria 1 Hz. Então, tem 4 pessoas, 4 Hz. Se tem 8 pessoas, 8 Hz, certo? Uma onda de 8 Hz, ela passou 8 vezes aqui no zero, ela é alfa. Se ela passou 6 vezes, ela é teta. Então, tem 6 vezes. Agora, amplitude, qual é a amplitude? Você tem que ver qual a amplitude. Pela amplitude, tu vai ver quantos microvolts tem a onda. Por isso que tem microvolts, microvoltagem na tua tela. Você vê a microvoltagem da onda. Você tem que saber a amplitude da onda, tá? Até porque quanto mais amplitude tiver a onda, menos frequência ela vai ter dentro de um segundo, cara. Isso aí, eu tô te dando uma coisa que vocês já deveriam saber e não sabe. Muita gente não sabe disso, quer dizer, poucas vezes sabe. Tem até médico que não sabe disso, cara. Infelizmente, né? Mas é verdade. Então, isso você tem que saber se você quiser mexer no aparelho de eletrocefalograma. Se você não souber isso, nada a ver. Saber por que a onda ela sobe, por que a onda desce. Você tem que saber por que a onda sobe e desce. A onda sobe e desce porque a energia ela cara, a televisão é energia contínua. Você tem um micro-ondas, energia contínua. Você tem um aparelho de som, é energia contínua. Qual é a tomada da tua casa? Energia contínua. Ela só é positiva, entendeu? Agora o teu corpo, a energia do teu corpo, do teu cérebro, ele funciona com energia alternada. Ela é 0 positiva, 0 negativa. 0 positiva, 0 negativa. Mais ou menos o que eu já estava falando antes. Então, por isso que existe a onda, não é uma linha reta. Porque a energia é alternada. Se fosse contínua, a linha seria reta aqui embaixo, lá para cima ou lá para baixo. No meio, reto. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Entendeu? Para cima, positivo, porque positivo a energia é assim. Então, negativo, certo? Para baixo. Então, negativo. Certo? Então, você tem que saber disso. Que essa onda, ela sobe e desce porque é energia alternada. Ela troca positivo, 0 negativo. 0 positivo. E por que troca? Porque a célula, ela tem um descanso no meio ali do zero, ali no neutro, ela tem um descanso. E o que você repara quando você está fazendo o exame de um paciente, que o paciente perdeu a consciência? Você repara que ele vai ter até uma crise convulsiva antes dele ter, até para proteger melhor o paciente, porque você viu que a onda ela não voltou para o neutro, para o zero, para a base, entende?
Então, por ali, você sabe que tem um risco do paciente perder a consciência, porque você repara que quando vai reparar que o paciente que tem epilepsia, por exemplo, ele na hora de perder a consciência, a onda ela sobe e não desce para descansar, como se fosse um descanso. Se ela desce, ela não volta para descansar no neutro. Ali é como se fosse um descanso. Então desceu, rabiscou, não voltou para descansar, subiu, fica rabiscando lá em cima, fazendo poliponta onda, várias pontas, por isso que é chamado de poliponta. Não desce, a paciente perde a consciência. Você está vendo esse traçado, você já presta mais atenção no paciente. Por quê? Porque não está descansando o traçado dele no neutro, que é o meio do traçado. Tá? Então, você tem que saber por que é positivo e é negativo a energia alternada, não é contínua que trabalha o cérebro de um ser humano. Tá? Sistema Fourier, outra coisa, o cara também, se ele não sabe, não devia mexer também no aparelho de eletrocefalograma. Ele não sabe o que é um sistema Fourier. O sistema Fourier, o nome é francês, né? Fourier. Esse sistema é um sistema de números. É como trabalha um computador. Ele faz o traçado, esse rabisco todo. Ele não faz esse rabisco como antigamente, que fazia a onda do cérebro. Ele ia para o amplificador jogava para o galvanômetro, que rabiscava aquilo ali, ó, direto recebendo o impulso elétrico do seu cérebro. Agora não, agora o computador, como o aparelho é digital, ele transforma esse impulso elétrico que a gente vê no rabisco, no traçado, ele não é mais impulso elétrico, ele é representação do impulso elétrico. O aparelho antigamente era o impulso elétrico que fazia o desenho. Agora não. Por quê? Porque o impulso elétrico é transformado em tabela, como se fosse uma batalha naval. Então, como que faz o desenho? Aqui, ó, faz o desenho assim, ó, C1, B1, A2, B2, assim que vai fazendo o exame. Então, ele vai fazendo uma tabela, que é chamada de Fourier, um quadro que preenche com a energia. Essa energia vem e vai pontilhando. Então isso é que faz o desenho, porque cada energia representa um pontinho, um número e uma casinha. Então a energia está aqui, ela está lá em cima, se ela está lá em cima, representa A. Aqui é B, certo? C, D. Então é assim. Aqui é 1, 2, 3, 4, assim. Então nisso aqui você vai, ó, você vai seguindo. Então assim que faz o desenho, igual uma batalha naval. Se você já jogou batalha naval, você sabe como é. Você vai preenchendo com pontinho, igual não tem os desenhos aí que é para a pessoa aprender a desenhar, que é quadriculado, são os quadrinhos, e você vai preenchendo ali com um pontinho, vai preenchendo e depois você só liga. Já viu? Você liga e você forma um desenho. Você desenha ali um pato, desenha um sol, uma estrela, um prédio, uma casinha, só ligando os pontos. É assim que trabalha o sistema Fourier que aparece no computador. O analógico antigamente não era assim, que era aquele convencional. Agora não, agora o digital é esse sistema Fourier. E você deve saber. Se você não entende isso, que aquilo ali, você não tem qualidade, né? Não tem como, né? Você configurar o aplicativo, um programa para você fazer um exame, até uma montagem ocupacional ou clínica. Você pode trabalhar com... Você tem que entender que a montagem ocupacional, ela é ocupacional é para exame para medicina do trabalho. Exame clínico é exame para doença, para diagnosticar a qualidade de vida. Isso aí que é exame ocupacional, exame clínico.
Então, o exame ocupacional é exame admissional, periódico, demissional. Ele serve para ver a condição do paciente que vai entrar no emprego. Esse é o ocupacional. Ver como ele entrou, depois ver como ele saiu da empresa, qual era a audição, por exemplo, se é uma audiometria, que é um outro tipo de exame, ver o nível de audição quando ele entra na empresa, o nível que ele saiu, para ver a diferença. Então essas coisas, se ele tem condição de trabalhar naquele emprego, se ele tem uma boa audição, ele pode trabalhar naquilo que ele precisa de alerta para alguns sons que são baixos. Então, isso na audiometria. Não é cefalograma. Às vezes o cara, vamos supor, ele é policial, às vezes ele trabalha numa siderúrgica, ele trabalha com petróleo e gás, ele ali não pode perder a consciência. Ele está perto de componentes altamente perigosos. Até quem trabalha em companhia elétrica não pode tocar, às vezes, um componente, ele não pode perder a consciência ali. Então você tem que saber como está a condição dele. Isso é medicina ocupacional. E a configuração da medicina ocupacional é uma no programa. A configuração da medicina clínica, o camarada que quer fazer exame, para ele ter a boa qualidade de vida, para ele viver bem, para ele não desmaiar, não cair, não se machucar, para ele fazendo exame pensando nele, esse é o clínico, tá? O ocupacional é pensando na empresa, tá bom? Então, isso aí, e a montagem do aplicativo é diferente. Ela pode ser diferente, entende? Você pode fazer uma montagem para você fazer o exame ocupacional. Você pode tirar o exame ocupacional de uma forma, e você pode fazer o clínico de uma outra forma. O clínico é uma outra atenção, entende? O tempo do clínico também ele é diferente ele pode ser diferente do tempo do ocupacional, tá? Então tudo isso você tem que saber. O número de fio na cabeça do paciente que você vai trabalhar é diferente. Quais são os fios que você vai trabalhar na tua montagem? É aquilo que eu falei, você tem que saber fazer a montagem. Então você tem que saber o que é programar um aparelho para fazer um exame clínico e programar um aparelho para fazer um exame ocupacional, tá? Porque senão você não está em condição de fazer exame, pelo menos com qualidade, né? Você é Nutella, não é raiz. O cara raiz, ele sabe fazer essa versatilidade, essa variação de configurações no aparelho e de forma de trabalho, que estão totalmente diferentes. Então, mais uma, se o cara é bom ou quer ser bom em eletroencefalograma, ele tem que saber fazer exame em qualquer lugar, tá? Então, não é fazer exame só em ambulatório ou empresa. Você tem que saber fazer em tudo que é lugar. Você me botar no deserto, eu vou fazer exame no deserto. Me botar no CTI, eu faço no CTI. Se você me botar para fazer exame na ambulância com carro correndo, eu vou saber fazer exame na ambulância com carro correndo. Passando em quebra-mola, buraco, eu vou saber fazer isso. Em qualquer lugar, você tem que saber fazer exame em qualquer lugar do mundo. Na casa do paciente, no hospital, no CTI, dentro de uma caverna, você tem que fazer exame em qualquer lugar. Entendeu? Isso aí, você não pode... eu faço exame numa clínica, mas se me chamar para o CTI, que tem aparelho pra caramba, né? Uma variedade do aparelho. Às vezes o teu paciente está entubado, às vezes o paciente está em morte cerebral, o traumatismo craniano, e você não sabe. Tá cheio tá tudo, tá respirando no aparelho, o coração tá batendo no aparelho, tá tudo no equipamento, tudo eletrônico. E você sabe fazer esse exame? Tirar toda essa interferência desses aparelhos? Deixar um exame limpo, sem interferência? Porque a interferência, você sabe por quê? Esse fio aqui, ele não tem eu vou dar agora mais uma dica aqui, bônus para vocês. Isso aqui, esse fio, ele não leva esse papel em cima, somente porque essa borrachinha em cima
somente para segurar o fio, não, sabia? Ela isola, quando você, ó, isso aqui está isolando o fio, aqui ó, vamos supor, o F8, vamos lá, do FP2, certo? Por quê? Porque se você não tem esse papelzinho aqui, essa borrachinha aqui, protegendo o eletrodo, não só para segurar na pasta, mas para proteger, para ele não pegar o sinal do outro fio. Um fio, quando está perto do outro, ele capta também a energia, ele pode captar também a energia desse outro fio aqui. Por isso que muitas vezes no teu traçado, a linha fica como? Em vez de ter onda, fica reta. Sabe por quê? Porque um fio está perto do outro. Aí quando você separa um fio do outro, aí um fio está muito perto do outro. O que acontece? A linha fica reta. Aí você separa o fio do outro, o que é reto começa a fazer onda. Aparece atividade cerebral. Você aproxima, a linha fica reta, porque um fio está perto do outro. Então, uma das utilidades desse papel não é só você colocar para segurar, de manter preso. É para você isolar um fio do outro fio. Então você bota um fio aqui, vamos lá, botou um fio aqui, vou lá para trás da orelha, pegou outro fio, botou o fio aqui, botou o fio aqui, lá para trás da orelha. Essa borracha não deixa ela pegar a atividade desse outro fio, porque se não tivesse, ele ia pegar a atividade do outro eletrodo e a linha ia ficar lisa, tá? Ia ficar lisa. Então isso é muito importante você saber, que até quando você vê uma borracha, se você acha que essa borracha aqui, ela existe só para segurar o fio, não, ela existe também para isolar. Mas só não precisa ser isso aqui, né? Você botar isso aqui na cabeça do paciente, né? E nem assim para frente do paciente, daqui a pouco cai o eletrodo, aí o paciente bota de novo aqui assim, aí você vai... Isso não existe, né? Certo? Aí cai, não existe. Então, mas essa proteção, ela tem também essa importância, tá legal? Ó, tudo isso, cara, você aprende fazendo um curso avançado comigo, um curso mais detalhado. Não tem uma informação dessa que você não vai deixar de aprender. E se você gostou, você continua aqui no nosso canal, assina, cutuca aí o sininho, aciona aí para você receber sempre os nossos vídeos, se inscrevendo no canal e ficar tudo certo. Você vai receber muita informação boa, você vai mudar de patamar, mudar de nível, porque eu já nasci vendo isso. Então, lá em casa, as criancinhas já entendem dessas coisas, já nasci vendo isso. Então, eu tenho um prêmio de qualidade, então isso aí facilita muito e eu quero passar essa informação para você. Então fica aqui no canal, que se você quiser ter um nível muito acima da média, você acompanha aqui esse canal, se inscreve e compartilha também, porque se você tem alguém aí que é da área da saúde, que é interessante, você divide com ele essa informação, que é muito legal, tá bom? Um abraço, fica com Deus.